Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu estou aqui meditando no livro de Hebreus, capítulo 7 e 8, né? Primeiramente, antes de começar a estar aqui passando para vocês o meu entendimento de hoje, vamos fazer uma oração para que vocês também compreendam, através da palavra, da leitura que eu vou estar lendo, você também tenha o teu entendimento, o teu compreendimento, que o Senhor fale ao teu coração. Então vamos fazer esta oração. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, estamos aqui, Pai, neste dia, Pai, 31 de outubro de 2024, o último dia, Pai, deste mês de outubro. Estamos aqui na tua presença, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos preparar, Pai, para este dia, Pai. Ó, Pai, sim, Pai, porque nós amanhecemos na tua presença, Senhor, e pedimos ao Senhor os teus conselhos, para que nós venhamos, Pai, caminhar e andar na tua direção, Pai querido, e que não venhamos somente ouvir, mas que venhamos ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor venha nos ensinar, Pai, que eu sei que se praticarmos aquilo que o Senhor nos diz para praticarmos, que tudo vá bem, que nós venceremos, Pai, as batalhas, que nós venceremos as lutas, e tudo que vir sobre as nossas mãos, Senhor, será abençoado, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Amém. E antes de começar, lendo aqui também, quero pedir a vocês que não é inscrito neste canal, se inscreva, vai no sininho, na opção todas, vai lá, para toda vez que tiver um devocional você seja notificado, porque como eu falo sempre, pode ter alguns dias, eu venho todos os dias trazer, mas pode ter alguns dias que a gente não está bem e a gente não traz, né? Espero que você não fique triste, não fique zangado comigo, porque, né, somos humanos e isso acontece, de um dia não estamos bem e talvez não trazemos a palavra do Senhor, mas o Senhor é quem nos fortalece e nos prepara e nos capacita cada dia, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Também, se gostar, curta, né? E comentem o que vocês acham, comentem suas opiniões, que é muito importante para mim. Compartilhe com o teu próximo, aquele que precisa também ouvir essa palavra. Todos, né, precisam ouvir uma palavra. Então, compartilhe. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre nós somos, né, fracos, nós somos falhos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos tempos bons e ruins, né? Mas nós não somos. Nós temos que ser, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que ser como Jesus foi, mas nós temos nossas falhas. Jesus foi perfeito, santo, imaculado, mas Jesus também teve seus momentos de fraqueza, seus momentos que ele também, né, se separou, mesmo ele sendo esse sacerdote, sumo sacerdote, né, constituído por Deus. Ele não veio da linhagem de Levi, né, que foi feita ali no tempo de Moisés, que foi aquela divisão, e que o povo de Arão, a família de Arão, seriam os levitas, né? A família de Arão seria os levitas, que vinha da família de Levi, da descendência ali de Jacó, dos filhos de Jacó, das 12 tribos, seriam os levitas. Eles foram constituídos por Abraão, foram divididas as tribos, conforme, né, Deus falou com Abraão também, ou com Moisés, e assim foram divididos. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote que veio da linhagem, aqui diz, eu vou ler aqui para vocês, hein? Da linhagem de Melquisedeque. Da linhagem não é assim que diz, peraí, deixa eu ler aqui para você. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, ele foi constituído sacerdote pelo Deus Altíssimo, porque antes mesmo de Moisés, Melquisedeque foi da época de Abraão ainda. Antes mesmo de Moisés separar os sacerdotes, Melquisedeque já tinha sido constituído por Deus, sacerdote, por Deus, né? E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse Melquisedeque que se diz que ele não tem genealogia. Então, não sei, né, quem foi estudioso de teologia, quem estuda essas partes que se passarem por aqui e me disser, porque diz que está dizendo aqui na Bíblia que ele não tem genealogia, quando eu estou lendo, está dizendo que ele não tem genealogia. Está dizendo aqui que ele foi constituído por Deus, sacerdote.
né? Não tem uma descendência, não tem assim uma história por trás, né? Aqui na Bíblia está dizendo, tá, gente? Então, aí que tá falando, ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tem princípios de dias, quer dizer que não conta qual foi o primeiro dia, quando ele nasceu, como ele nasceu. Então ele foi feito, ele foi criado por Deus. Assim eu entendo aqui o que tá dizendo. Ele existiu através de Deus, como Adão existiu através de Deus. Assim foi Melquisedeque. E aí o seu sacerdote permanece para sempre também. A considerar, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do despojo. Para quem fala, mas no Novo Testamento não fala sobre dízimo. Gente, ó, Hebreus está falando sobre dízimo, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Quem não sabe o que é dízimo, vamos prestar atenção. Depois eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre isso. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Aqueles que é constituída Levi, né? Quem é formado em teologia vai saber explicar mais, mas Levi antigamente foram as tribos separadas. A tribo de Levi foi separada como sacerdote, né, real, para poder ali estar servindo no templo, na casa do Senhor. E o povo trazia a eles suas ofertas, traziam a eles seus dízimos, porque o Levi não recebeu herança, porque Levi, eles não trabalhavam, eles ficavam ali no templo, cuidando, zelando somente do templo. Então aquela oferta, aquele dízimo que as pessoas traziam a eles, para ofertar ao Senhor, primeiramente, que a primeira parte, a melhor parte vinha para Deus, também eles se alimentavam daquilo, também eles sobreviviam daquelas ofertas, né? Aquele era o pagamento dele, as recompensas deles, né? Porque ninguém vive sem dinheiro, vamos dizer, ninguém vive sem alimento. Então, eles não trabalhavam, eles precisavam de uma certa forma ser supridos, e era através dos dízimos e das ofertas que eles eram supridos, né? Então, a mesma coisa acontece no dia de hoje. Há pessoas que vivem somente da obra, que se abstêm de todo o resto, não trabalham e dedicam-se somente à obra, né? E da mesma forma, esses dízimos e oferta que muitas vezes vocês trazem até a casa do Senhor, alguma casa que você for ir, eles são convertidos, né, para poder pagar um aluguel, para poder pagar uma água, uma luz, né, uma pessoa que está ali, né, dedicando-se à obra do Senhor, né. Aí muitos falam, mas tem uns que, passam a mão, mas aí você vê com quem? Com Deus, porque o dízimo e as ofertas servem para isso, para suprir a necessidade da casa do Senhor, daquele que está determinado a viver para a obra do Senhor. O que passar disso, o que fizerem além disso, além do que está na palavra do Senhor, como diz o Senhor, na tua própria palavra, aquele que pecar contra ele será condenado. Então, aquele que fizer ao contrário do que está na palavra do Senhor, está pecando contra Deus e será condenado. Então, faça a tua parte sem olhar o que o outro está fazendo, né? Faça a tua parte. Seja você um servo de Deus. Então, aqui continuando. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e lançou o que tinha. Promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e por assim diz, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Tá vendo? Até aqueles que estão a serviço da obra do Senhor, ele recebe o dízimo, né? Ele recebe do dízimo e das ofertas que trazem até ele a recompensa dele pela obra, pelo serviço que ele tem ali feito. Claro que a recompensa maior são vidas salvas, almas que são levadas ao reino dos céus. Mas
Como eu disse, ninguém vive do vento, né? O Senhor prepara, como assim ele diz, como ele cuida do lírio dos campos, dos pássaros que estão no céu, ele cuida do teu povo, através do dízimo e das ofertas que nós precisamos, né? Como eu vou falar? É preciso, né? Disso hoje em dia, sempre foi preciso, para que tenham uma vida digna, vamos assim dizer. E mais essas pessoas que recebem, eles também o fazem. Eles também o fazem. Porque se eles recebem do dízimo o teu, vamos assim dizer, pagamento, né? O teu sustento, ele vai receber a tua parte, daquela parte que ele recebeu, ele também tirará, ele também entregará a alguém que está acima dele. E além do mais, ele entregará a quem? As coisas que serão feitas ali, na casa do Senhor. Isso é entregar ao Senhor. Porque muitos falam, mas o Senhor não pega dinheiro. Não, o Senhor não pega dinheiro. Mas a casa do Senhor precisa. Então ele tira dali do dele, ele tira do que ele recebeu também, para estar colocando ali na casa do Senhor. Em missões, né? Em missões. Então Deus dirigirá a cada um conforme como deve ser feito. E então, como aqui está dizendo, porque ainda ele estava de sorte que, e por assim dizem, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, né, que foi constituído através de Moisés, na linhagem de Arão, ali os sacerdotes, né? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ter manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Assim como Melquisedeque foi constituído por Deus, não foi por Moisés, nem por Abraão, né, que são da genealogia dos patriarcas, né, que é contada, que, né, então Melquisedeque foi constituído por Deus. Da mesma forma, Jesus também foi constituído por Deus, sacerdote. E ele não vem da linhagem de Levi, ele não vem da linhagem de Arão, ele veio da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Quer dizer, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porquanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele.
Voltando aqui com vocês, onde eu parei. Mas esse conjuramento por aquele que ele disse, jurou ao Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, tanto inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Né? Jesus, não, os outros sacerdotes, eles precisavam sempre estar oferecendo um sacrifício, né, pelos seus pecados, porque eles falhavam, né? Porque eles eram falhos, tinham seus erros, cometiam seus erros, né? Mas Jesus foi imaculado, Jesus foi puro, Jesus não teve nele pecados, não teve nele erros, mas ele levou sobre ele todos os pecados de todos, e ele se entregou. Ele entregou a si próprio, não entregou ofertas alçadas, não entregou, vamos dizer, um carneiro, um cordeiro, não. Ele se entregou a si próprio. Ele foi oferta. Ele vive eternamente. Então, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, aqui está dizendo, porque nos convinha que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Amém, Jesus. Como eu disse para vocês, eu li o 7 e o 8, mas eu vou ler somente o 7 aqui com vocês, né? Aí o 8 aqui no título fala o sacerdócio de Cristo superior a Arão. Também tem outro título que fala a nova aliança, né? Mas eu deixo para vocês estar lendo e estar meditando nessa outra parte. Mas é sobre isso, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele vive eternamente e ele já entregou a oferta maior por nós, pelos nossos pecados, né? Ele entregou-se a si mesmo, Isso não significa que nós não devemos mais oferecer ao Senhor, não sacrifícios de carneiro e nada mais disso. Mas a nossa vida, as nossas horas, o nosso dia, é isso que nós devemos oferecer ao Senhor. Eu vou fechar aqui a Bíblia. É isso que nós devemos oferecer ao Senhor. A nossa vida, o nosso dia. Dedica-se ao Senhor um pouco do seu dia. Dedica ao Senhor o dízimo do seu dia. O que é o dízimo do seu dia? O dízimo é 10% de uma parte. O dízimo é 10% daquilo que você tem. O que você tem no seu dia? O que você tem no seu dia? Não são 24 horas? Então, você tem 24 horas no seu dia. E qual é o 10% das 24 horas? Você acha que o dia é corrido e tudo mais, mas será que você não consegue dedicar pelo menos o dízimo do teu dia ao Senhor? Dedica-se a Ele, pelo menos o dízimo do teu dia. Às vezes você, né, mãe de família que fica em casa, fala: mas eu tenho casa para cuidar, eu tenho filhos, meus filhos não deixam eu tenho que dormir junto com eles, não deixam eu entender, né? Eu também passo por isso. Por isso que às vezes eu faço ou de noite, né, mas de noite dá muito sono, né? Ou eu tenho que acordar de manhã cedo, porque é onde eu consigo o meu silêncio. O silêncio, mas tem os cantinhos dos galos, né, gente? Mas é o silêncio, eu digo assim, de não ter aquela atenção das crianças, a chamar aqui, chamar ali. Não tô dizendo que você não tem que ver com eles, tem que ver com eles também. Mas primeiramente você tem que aprender para poder ensinar os teus filhos. Então faça isso. Acorda um pouco mais cedo.
ou dorme um pouco mais tarde, ou põe o seu celular para despertar depois que todos os filhos dormir, e levante-se e faça uma oração, leia a Bíblia. Ou levante-se um pouco mais cedo antes deles acordarem e faça a tua leitura bíblica, faça o teu estudo, faça a tua oração. Se você sabe que depois que eles acordarem fica difícil de você fazer, faça isso. Porque depois você vai ter algo a ensinar eles também. Por mais que eles não vão estar junto com você na hora que você estiver lendo e fazendo, mas depois você passa para eles o que você estudou, o que Deus vai te falar no teu coração. Então não diga que você não tem um tempo pro Senhor, dedica você primeiramente, né? Entrega o teu dízimo ao Senhor, o dízimo do teu dia, né? E você que um dia esteve em algum lugar que também o Senhor diz, traga o dízimo à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? O lugar onde está ali para levar a palavra do Senhor. Às vezes você não consegue, você tem vergonha de falar de Deus, mas você, sendo um dizimista, um ofertante na casa do Senhor, ali numa casa, qualquer lugar que você for ali, entrega ao Senhor. Já vi muitas pessoas que nem na igreja vão, mas eles sabem desse mandamento do Senhor e eles vão pelo menos para levar, né, a tua oferta, o teu dízimo ali. Mas vamos dizer, oferta e dízimo salva? Não salva, tá, gente? Não é isso que traz a salvação, é todo um conjunto da palavra do Senhor. É você andar nos caminhos do Senhor que te salva, né? Mas medite ao Senhor, ore, busque, e Ele vai te dizer o que você fazer. Siga a vontade de Deus. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Então vamos orar ao Senhor e agradecer por este momento, né? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Ah, Pai, que o nosso coração estejamos aberto a fazer o que é certo. Que o nosso coração esteja aberto a fazer a tua vontade. Que não sejamos avarentos, que não sejamos egoístas e que não sejamos apegados, Senhor, ao dinheiro. E é isso, Senhor, que o Senhor nos ensina, Pai. Neste momento, Pai, que nós devemos estar sempre, Pai, oferecendo o nosso melhor ao Senhor. Seja, Pai, materiais, seja, Pai, financeiro e seja, Pai, a nossa vida, o nosso dia e o nosso momento. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu ensinamento e que cada um que estiver ouvindo, Senhor, essas palavras também venham buscar a entender mais, a compreender mais e não fiquem somente com o que eu tenho passado a eles, com o meu entendimento, mas venham buscar que o Senhor diga a eles também o que eles precisam saber. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, né? E, gente, hoje, né? É Halloween. Estudem aí na internet o que significa Halloween, tá? Tome cuidado com o que você faz, com o que você pratica. E estude o que é Halloween. Cuide dos teus filhos, cuide da tua casa, cuide de você. Então é isso, um super abraço. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.